Olá. Hoje a gente vai dar uma olhada num conceito bem provocador que apareceu num rascunho de artigo acadêmico que a gente recebeu. Fascismo 2.0. O material é do Adam Telles de Moraes e, assim, propõe um jeito diferente de analisar o poder hoje, sabe? No século XXI. O nome já chama atenção, né? Fascismo 2.0. Mas é super importante entender o que o autor quer dizer com isso. Ele mesmo fala, olha, não é para comparar direto com o fascismo histórico, tipo a ideologia, o ultranacionalismo, sabe? Aquela coisa toda. Exato. A ideia central, pelo que eu peguei do material, é mais usar isso como como ele chama? Uma metáfora heurística. Isso, uma ferramenta para pensar, né? Para identificar uma nova arquitetura de poder que estaria surgindo. Uma que usa muita tecnologia, usa o consumo de um jeito instrumental e umas formas de controle social, assim, talvez mais sutis, mas quem sabe até mais amplas que as antigas. Exatamente. O foco sai da fachada ideológica, né, e vai para os mecanismos de controle mesmo, que estão por baixo. O artigo até lembra que aqueles rótulos antigos, tipo totalitarismo, para juntar fascismo e comunismo na Guerra Fria, muitas vezes escondiam as diferenças ideológicas reais, né? Era mais jogo geopolítico. Aqui a provocação é outra. Será que sistemas que parecem opostos, tipo, sei lá, o modelo chinês que ele chama de totalitarismo da conveniência e vigilância, e as democracias liberais aqui no Ocidente, será que não estão, na prática, desenvolvendo jeitos de controlar que são parecidos, funcionalmente convergentes? E é essa convergência funcional que a gente vai tentar, desvendar um pouco hoje. Como é que essa arquitetura de poder se mostra segundo essa análise? Quais as diferenças, as semelhanças que ele aponta entre a China e o que estaria rolando no Ocidente? E como aquelas ferramentas clássicas, né, o soft power e o hard power, como elas estão sendo reinventadas na história toda. Parece um desafio interessante. Ok, vamos começar a desempacotar isso, então. Bom, o ponto de partida, como a gente falou, é esse distanciamento das ideologias do século XX. O artigo não está dizendo que o nazismo voltou ou o fascismo italiano. A questão é como o poder se organiza e funciona hoje, na prática, por baixo das bandeiras políticas diferentes. Faz sentido. Então, como é que entram aí o soft e o hard power nessa análise do fascismo 2.0? Como elas se adaptaram para essa era digital de vigilância? Vamos começar pelo soft power, aquele conceito famoso do Joseph Nye, né? A capacidade de influenciar pela atração, pelos valores, pela persuasão, não pela força bruta. Certo. O que é fascinante aqui é como o artigo descreve a transformação digital disso. No Ocidente, parece que a arena principal do soft power político mais interno migrou para o digital. A gente está falando de quê? Campanha na internet? Mas vai bem além disso. O texto fala do uso sistemático mesmo de manipulação de dados, sabe? Algoritmos, propaganda super direcionada em rede social, feita por atores políticos. É quase uma guerra de narrativas que acontece ali no feed das pessoas. E muitas vezes passa por fora da mídia tradicional, explora a fragmentação social que a gente vê. Tá, mas e a conexão com a ideia de convergência com modelos autoritários? Propaganda política sempre teve, né? O treinamento super detalhado do comportamento online permite criar perfis quase psicológicos, sabe? E aí direcionar mensagens certinhas para explorar medos, vieses, incertezas de grupos específicos. Entendi. Essa microsegmentação, essa manipulação comportamental, mesmo acontecendo numa democracia, ela acaba sendo funcionalmente parecida com táticas de controle de informação que a gente vê em regimes autoritários. Entendi. Quer dizer, a forma é diferente, não tem o censor do Estado lá, explícito, dizendo isso não pode, mas o resultado pode ser parecido, em termos de moldar a opinião, limitar o debate. É essa linha de raciocínio. O texto até menciona como a China, por exemplo, exporta a tecnologia de vigilância e a narrativa dela, né, de estabilidade, eficiência. Enquanto isso, os Estados Unidos usam
o que chamam de guerra de informação, operações psicológicas nas estratégias deles. Parece que essa coisa da propaganda digital, da manipulação de dados, não é exclusiva de um lado só, sabe? E o artigo sugere que tem algo na sociedade ocidental que deixa a gente mais vulnerável a isso. Sim, a análise aponta para a fragmentação social e para uma crescente despolitização, sabe? Uma apatia cívica, assim. Isso aumentaria a chance dessas táticas funcionarem. Quando as pessoas estão menos engajadas, mais isoladas nas suas bolhas, fica mais fácil manipular emoções, né? Certo. Isso cobre o soft power reinventado. E o hard power? O poder da força, militar, econômico. Como ele aparece nessa arquitetura do fascismo 2.0. O artigo diz que ocupar militarmente um país já não é tão eficaz. Parece que sim. Especialmente contra nações grandes ou onde tem muita resistência. O custo político, econômico ficou muito alto. O artigo sugere que o hard power também se metamorfoseou. Adotou formas mais indiretas, talvez mais veladas. O modelo chinês é um exemplo disso, com o foco no que o autor chama de infraestrutural e digital. Através da iniciativa do Cinturão e Rota, a BRI, né? Exatamente. A BRI é analisada não só como projeto de desenvolvimento, mas como uma estratégia de hard power disfarçada. Ao financiar e construir infraestrutura, portos, ferrovias, redes de comunicação em outros países, a China criaria laços de dependência, econômica, tecnológica, muitas vezes usando a tal diplomacia da dívida. Certo. Isso permitiria influenciar, controlar ativos estratégicos sem precisar de soldado lá. É um jeito de reconfigurar o poder global pela economia e pela tecnologia. E no Ocidente, como esse hard power adaptado apareceria? O artigo não foca tanto em expansão territorial nossa, né? Não do mesmo jeito. O texto aponta mais para duas coisas. Uma interna, a militarização crescente da polícia. Ah, sim. Agências de segurança usando equipamento, tática, até mentalidade militar, blindado, arma pesada, treino de combate não contra inimigo externo, mas para lidar com protesto, dissidência, policiamento normal mesmo. O artigo até cita pesquisas que ligam isso a mais violência policial. É um jeito de internalizar a coerção do Estado. Uma espécie de hard power para dentro de casa. Exato. Talvez uma alternativa aos golpes clássicos, que ficam mais difíceis em democracias com poder mais espalhado, sociedade civil ativa. A outra manifestação mais externa seria o uso pesado de sanções econômicas. Que funcionam como uma arma econômica, né? Para forçar outros países a mudar. Isso. O artigo descreve como uma manipulação do bem-estar econômico da população do país-alvo. A esperança é que isso gere pressão interna por mudança. Mas funciona. Bom, o texto aponta os problemas também. O custo humano para civis que não tem nada a ver com a história e a chance de, às vezes, até fortalecer o regime autoritário, porque ele pode usar a falta de coisas para controlar mais a distribuição e botar a culpa no inimigo externo. A lógica do hard power, da coerção, continua ali, mas as ferramentas mudam. Fica claro como o artigo vê essas ferramentas se adaptando. Agora, vamos focar nos modelos. A análise coloca a China como o protótipo mais avançado desse fascismo 2.0, né? Principalmente por causa do sistema de crédito social, o SCS. Sim, o SCS é o exemplo-chave. E, de novo, é importante lembrar, o artigo não fala que há um totalitarismo do terror, da violência física explícita o tempo todo, como no século XX. A chave é o termo totalitarismo da conveniência e da vigilância. O que isso quer dizer na prática? Conveniência e vigilância? Quer dizer, é um sistema que está em todo lugar, monitorando, pontuando, classificando o comportamento das pessoas, das empresas, baseado num monte de critério. Avaliando a confiabilidade, a conformidade, o controle não vem tanto da ameaça de ir preso, mas da ameaça de ser excluído, social e economicamente. Uma nota baixa pode trazer problemas reais no dia a dia. E o ponto-chave, segundo o texto, é como o consumo entra nesse sistema de controle. Exatamente. Esse talvez seja um dos pontos mais perturbadores do artigo.
Ele detalha como a tecnologia de vigilância mais moderna, inteligência artificial, reconhecimento facial, análise de Big Data, se junta com as plataformas digitais que todo mundo usa, tipo app de pagamento, rede social. Tudo conectado. Seus hábitos de compra, o que você posta, por onde anda, tudo isso pode, em tese, alimentar sua pontuação social. E as consequências de ter uma pontuação baixa são reais mesmo? Muito reais, pelo que o material descreve. Dificuldade para comprar passagem de trem, de avião, restrição para pegar empréstimo, obstáculo para matricular filho em escola boa, até humilhação pública em alguns casos. O consumo, que aqui no Ocidente a gente muitas vezes vê como liberdade, escolha, lá na China, segundo essa análise, vira uma ferramenta poderosa para fazer as pessoas andarem na linha, se autocensurarem. A conveniência dos serviços digitais vem com esse preço. Vigilância constante e pressão para se comportar direito. É uma perspectiva bem assustadora. E essa lógica de controle sutil também aparece na projeção externa da China, como a gente viu com a BRICS. Sim, a análise liga as duas coisas. A BRI, com aquele discurso de desenvolvimento, cooperação ganha-ganha, seria a cara externa dessa mesma abordagem. Usar a economia, a tecnologia, para criar dependência, exercer influência. O objetivo seria reconfigurar a ordem global em torno de um novo centro, o que o autor chama de uma nova politeia, um sistema de estados ligados sob a liderança chinesa, sem precisar da conquista militar tradicional. Ok, o modelo chinês está bem claro na análise. Mas a parte talvez mais polêmica do artigo é a ideia de uma convergência ocidental. Como ele argumenta que algo parecido estaria acontecendo aqui nas democracias, mesmo sem um sistema de crédito social centralizado explícito. Aí entra o conceito do grande irmão distribuído. A ideia é que, no Ocidente, não tem um plano do Estado unificado para criar um SCI igual ao chinês, mas uma arquitetura de vigilância e controle com funções parecidas estaria surgindo meio que organicamente. Da fusão de interesses entre o Estado e as grandes empresas de tecnologia? Como assim distribuído? O poder de vigiar não seria monolítico, não viria de um lugar só do governo. Seria mais uma rede, sabe? Uma rede complexa, com atores públicos e privados misturados. E como isso funciona na prática? O texto dá exemplos? Sim, dá exemplos concretos, focando bastante nos Estados Unidos. Fala de agências do governo tipo o Departamento de Segurança Interna, DHS, a imigração ICE, que contratam empresas privadas de análise de dados como a Palantir. Ah, Palantir, essas empresas pegam e processam uma quantidade absurda de informação de tudo quanto é fonte. Rede social, registro comercial, dado de localização de celular, registro público, para criar perfis detalhados das pessoas, mapear as relações delas, tentar prever comportamentos. Então, o Estado meio que terceiriza a vigilância para a empresa privada. Exatamente. Essa parceria público-privada permite ao Estado aumentar muito a capacidade de vigiar e bem além do que conseguiria sozinho, e talvez com menos controle público e legal. Ao mesmo tempo, essa distribuição de responsabilidade deixa mais difícil saber quem é o culpado se tiver abuso ou violação de privacidade. Não é um grande irmão único fácil de apontar. É uma rede mais difusa, opaca. Entendi. A função final, coletar, analisar dados de comportamento para controle social, segurança, fronteira, etc., teria semelhanças com a China, mas a lógica e a estrutura seriam diferentes. Essa é a tese central da convergência. Na China, o objetivo seria a conformidade ideológica clara, com o Partido Comunista mandando no sistema. No Ocidente, essa arquitetura surgiria mais indiretamente dessa simbiose entre o Estado e o tal do capitalismo de vigilância. O modelo de negócio das techs, né? Coletar e vender dados. Isso. O modelo de negócio de muitas empresas de tecnologia que vivem de coletar e monetizar dado pessoal. Aí o Estado acessa e usa esses dados para os seus próprios fins. E o resultado final dessa convergência para o autor seria o quê? Um novo tipo de Estado. Ele descreve como um modelo estatal fascista tecnocrático consumirista. É um nome forte, claro,
mas tenta pegar essa mistura, um Estado que usa tecnologia avançada, tecnocrático, para controle social, que é em parte terceirizado para o mercado consumirista e que resulta em mecanismos de poder que, na função, teriam paralelos com arquiteturas fascistas. Foco no controle e na conformidade, mesmo que por outros meios. Aquela tabela comparativa no material tenta mostrar isso, essa convergência funcional entre o fascismo clássico, a China atual e essa tendência no Ocidente. E qual o papel da cidadania consumirista nisso tudo? O artigo parece dar bastante peso para esse conceito. Sim, a cidadania consumirista é essa ideia de que as pessoas no Ocidente se veem mais como consumidores do que como cidadãos. E estão cada vez mais apáticas, desengajadas politicamente e é vista como uma peça-chave. E, ao mesmo tempo, uma grande vulnerabilidade. Vulnerabilidade como? Em 2 sentidos principais, pela análise. Primeiro, essa apatia, esse foco no bem-estar material, deixaria as populações ocidentais mais abertas à propaganda de rivais como a China, que poderia explorar um suposto vazio moral ou a imagem de caos democrático para vender o modelo dela de estabilidade autoritária. A falta de um senso cívico forte abriria espaço. E o segundo sentido? O segundo é que essa mesma mentalidade de consumidor é usada pelo próprio sistema ocidental. As sanções econômicas, por exemplo, apostam nisso, que se você apertar o padrão de consumo da população de outro país, isso vai gerar mudança política. E, internamente, a apatia cívica facilita a expansão da vigilância do grande irmão distribuído, porque tem menos gente reclamando, questionando, o pessoal está mais preocupado com a conveniência, com o consumo, do que com privacidade ou direitos. Entendi. A cidadania reduzida a consumo vira, ironicamente, um pilar do sistema e a fragilidade dele ao mesmo tempo. É uma análise bem complexa e, de certa forma, um pouco sombria. Recapitulando, então, a proposta central do artigo que a gente explorou é usar o fascismo 2.0 não como rótulo ideológico, mas como ferramenta de análise, para identificar uma possível convergência funcional entre sistemas políticos diferentes. Isso. Uma convergência que se basearia no uso pesado de tecnologia para vigiar, na instrumentalização do comportamento do consumidor para controle e em formas adaptadas de soft e hard power. Exatamente. E as implicações que o artigo levanta no final são profundas. Uma delas é o desafio que essa nova arquitetura de poder traz para o direito internacional e para os direitos fundamentais. As leis que a gente tem foram, em grande parte, pensadas para um mundo de Estado-nação, guerra convencional, poder mais explícito, sabe? Como é que você lida legalmente com guerra de informação, com imperialismo digital, com sanções econômicas que têm efeitos espalhados ou com vigilância em massa feita por parceria público-privada? O direito à privacidade, liberdade de expressão, o devido processo legal, tudo isso fica meio tensionado nesse cenário. Fica extremamente tensionado. Quando a conformidade social, que é monitorada digitalmente, começa a virar quase um pré-requisito para você participar plenamente da vida econômica e social, seja pelo SCS na China ou por mecanismos mais sutis de nota de crédito, seguro, acesso ao serviço no Ocidente, os direitos individuais podem ser corroídos de um jeito bem significativo. O autor defende que a gente precisa urgente de novas categorias jurídicas, novos jeitos de responsabilizar, que peguem não só estados, mas também as empresas que viram peças centrais nessa engrenagem de poder. E qual seria a resposta ao caminho para frente segundo o texto? É só ajustar a lei, mexer na geopolítica? A conclusão do artigo sugere que a resposta não pode ser só externa, focada na geopolítica, nem só legal. Precisaria de uma renovação ética e política interna, especialmente no Ocidente. Isso passaria por fortalecer as instituições democráticas, claro, mas, e isso é crucial, por revitalizar a própria ideia de cidadania. Interessante. Uma cidadania ativa, crítica, engajada, que vá além dessa condição de consumidor apático. A ideia é que, sem essa base cívica forte, os instrumentos de poder, sejam digitais, econômicos, coercitivos, mesmo que disfarçados, acabam ganhando espaço demais. Uma aposta na força da sociedade civil, do engajamento político, como um contraponto a essas tendências de controle. Exatamente.
E isso deixa a gente com uma questão final para pensar, que tem tudo a ver com essa ênfase do artigo na diferença entre cidadania e consumismo. Se essa nova arquitetura de poderes, tal fascismo 2.0, funciona tão bem usando a nossa participação voluntária como consumidores digitais e a nossa apatia cívica, será que o ato mais potente de resistência individual e coletiva não seria justamente inverter essa prioridade? Como assim? Quer dizer, cultivar ativamente o engajamento cívico, a consciência crítica sobre como nossos dados são usados, sobre as estruturas de poder que nos cercam, talvez até abrindo mão um pouco do consumo passivo, da conveniência a qualquer custo? Uma pergunta importante sobre onde está ou onde pode ser recuperado o poder do indivíduo e da coletividade nessa era de vigilância e controle crescentes. Deixa muito pensar mesmo.